Você já parou para se perguntar qual a relação entre a inteligência e a educação? Bem, talvez não. Mas quando eu pessoalmente me deparo com perguntas complexas ou palavras que não estão no meu vocabulário diário, a primeira coisa que vem na minha cabeça é buscar no Google. Assim como a maioria das pessoas devem fazer hoje em dia, ainda mais com o auxílio da internet e do celular. Mas quando eu era bem pequenininha, o meu caminho era um pouco mais extenso. Eu precisava entrar em sites e fóruns não muito confiáveis, como o Yahoo Resposta, Dicionário Urbano, ou eu até lia artigos científicos só para conseguir entender o significado das perguntas ou das palavras, que por mais que parecessem ser de entendimento comum, ainda mais da internet, era bem complicado para conseguir entender. Siglas e expressões como você ou VC, tamo junto, top, crush, eram bem complicadas e ainda podem ser bem complicadas para as pessoas com autismo, assim como eu. Mas algo que eu não posso negar é que eu amo aprender e o aprendizado está comigo desde a minha infância. E por mais que eu esteja constantemente aprendendo e reaprendendo a língua portuguesa só para conseguir me comunicar bem nas redes sociais, quando mais nova, as pessoas não me viam como uma pessoa inteligente e nem uma boa aluna na escola, por mais que eu me esforçasse sempre para aprender os novos conteúdos. Eu lembro muito bem que quando eu era bem pequenininha e estava nos meus primeiros anos de alfabetização, ainda na pré-escola, lá no maternal, eu achava que a escola era um lugar incrível, era bem mágico para mim. Eu era extremamente curiosa e me encantava com cada aula que a professora ensinava. Mas infelizmente, com o passar dos anos, essa magia e encanto foram sendo perdidos. E agora, analisando melhor, o motivo que essa magia foi sendo perdida e o porquê eu me tornei uma pessoa menos curiosa, eu percebi que a resposta estava na diferença de dinâmica dentro da sala de aula. Porque eu lembro que quando eu era bem pequenininha, os professores eles costumavam andar na sala de aula oferecendo suporte e ajuda individual para os alunos. E nós tínhamos aulas bem diferentes. Às vezes nós estávamos na cadeira, sentado e fazendo o exercício, ou às vezes nós nos encontrávamos no chão, em rodinhas, fazendo trabalhos em grupo. E no final desses trabalhos, nós ganhávamos uma recompensa, como, por exemplo, um parabéns escrito na agenda ou uma estrelinha dourada. E eu era aquela aluna focada que ficava na frente, perguntando e respondendo as perguntas do professor, só para conseguir ganhar um parabéns depois. Mas quando eu cheguei no Fundamental 2 e no ensino médio, eu recebi um verdadeiro choque de realidade sobre como é a educação brasileira. Havia mais que o triplo de alunos na minha sala de aula. Os professores não andavam mais na sala oferecendo ajuda individual e nem suporte. E por mais que houvesse o dobro de conteúdo que eu tinha antes, as aulas pareciam iguais. Nós éramos vistos como números na lista de chamada e não como indivíduos. E nós sempre nos encontrávamos enfileirados, ouvindo atentamente o que o professor falava, e eu não conseguia absorver o conteúdo desse jeito. Mas agora, refletindo um pouco mais sobre a diferença entre o meu ensino infantil até o meu ensino médio, eu percebi algo que Foucault já havia dito há um tempo. Segundo ele, as instituições, elas são responsáveis por modificar o corpo e a mente dos indivíduos, além de suprir e domesticar os comportamentos divergentes. E entre essas instituições que fazem isso, se encontram a escola. Mas quando nós falamos de comportamentos divergentes, nós podemos colocar nessa classificação pessoas com a configuração neurológica não muito comum, assim como eu, pessoas com autismo, TDAH e outras coisas. Mas agora pensa, se a instituição possui o papel de domesticar o comportamento dos indivíduos, como que podemos tornar a escola mais acessível e eficaz para o aprendizado das pessoas que fogem desse padrão? Bem, para isso, precisamos primeiro entender como funciona o nosso processo de aprendizagem. E para isso, alguns pesquisadores do Center for Applied Special Technology, que é um centro especializado em educação e inclusão, eles viram que existem algumas redes cerebrais que trabalham juntas durante o nosso processo de aprendizagem. E a gente pode citar entre elas a afetiva, a de reconhecimento e a de estratégias, onde são responsáveis por detectar e atribuir significados emocionais ou não ao que nós visualizamos. E é assim que conseguimos entender ideias, padrões espaciais, padrões mentais, motores, assim como um jogador de futebol aprende a jogar bola.
e que também nos ajudam, no geral, a executar tarefas e ajudam a nos desenvolver novas habilidades que nós não conhecemos. Mas agora, entendendo que o nosso processo de aprendizagem é complexo e que não depende somente de um fator, e que nem sempre vamos conseguir aprender do mesmo modo, conteúdos diferentes e no mesmo espaço de tempo, a pergunta é: como conseguimos colocar 50 estudantes numa sala de aula só e esperar que todos eles absorvam o mesmo conteúdo no mesmo período de tempo? Bem, para isso foi criado o Design Universal da Aprendizagem, que primeiro foi impulsionado pelo arquiteto e educador Ronald Macy. Esse método, ele visa a flexibilidade dos conteúdos e a inclusão de todos os alunos na sala de aula. Agora, a gente pode pensar que esse método é incrível, é inovador e futurista. E ele é mesmo. O único problema é que ele faz uso de altas tecnologias, que são bem caras, nas salas de aulas. E que isso, infelizmente, ainda é uma realidade um pouco distante para as escolas públicas brasileiras. Mas agora a gente pode pensar que entendemos como funciona o nosso processo de aprendizagem e que é capaz sim de tornar o nosso aprendizado mais inclusivo para todos os alunos. Tendo em mente como funciona esse processo, nós conseguimos trabalhar de um modo eficaz e inclusivo nas salas de aulas aqui no Brasil, sem o uso e gastos com tecnologias muito avançadas. Por meio do envolvimento, onde a gente consegue entender que cada aluno possui a sua própria motivação, nós podemos analisar a necessidade dos alunos daquela sala de aula e criar um sistema de recompensa para conseguir motivar eles nos estudos e nos exercícios, assim como eu tinha quando eu era mais nova, as estrelinhas, o parabéns ou um carimbo. E agora nós temos também a representação, que podemos utilizar a variedade dos formatos das aulas para conseguir ativar todas as redes cerebrais desse aluno, que funcionam durante a aprendizagem dele. Por exemplo, o uso de cores, imagem, entonações diferentes na voz podem tornar essa aula mais atrativa e inclusiva para os alunos. E também ajudar eles a ativar todas essas redes responsáveis na hora que ele aprende. Mas agora a gente pode pensar também no método mais tradicional, onde o professor está na frente e os alunos enfileirados. Nós conseguimos também aplicar esse método, um pouco diferente. Por exemplo, propor um debate entre os alunos e que a recompensa depois seja oferecida para eles, e onde o aluno consegue se tornar o mediador da própria educação, e além de buscar conhecimentos e desenvolver habilidades socioemocionais com outros alunos na sala de aula e com ele mesmo. Também podemos pensar, por exemplo, com o professor na frente, dando aula, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele pode fazer uso de imagens sobre os países, cores, colocar códigos, como desenhos também, para esses alunos se sentirem mais motivados e interessados com aquela aula que fugiu um pouco do padrão. Além dele também poder utilizar outras áreas de ensino que a escola oferece, como, por exemplo, filosofia e artes. E assim ele também pode conseguir avaliar melhor como o aluno conseguiu absorver aquela matéria. Mas agora, respondendo à pergunta que foi feita lá no início, qual é a relação entre a inteligência e a inclusão? Bem, a relação pode ser encontrada no acesso ao conhecimento que é proporcionado ao indivíduo. Talvez algumas pessoas considerem que pessoas inteligentes são somente aquelas com as maiores notas, ou aquelas com o maior poder de conseguir decorar o conteúdo em curto período de tempo. Mas o que entrelaça tudo isso, essas definições diferentes que nós temos, é o conhecimento. Então, para uma educação no futuro e a formação de mais pessoas com o conhecimento, não é necessário equipamentos de alta tecnologia e um custo super alto. E sim a dedicação e um olhar mais humano para a educação. Porque essa é a chave da porta para uma educação do futuro.